Buenas, gurias e guris, se aproxeguem, sejam todos muito bem-vindos ao canal Guria Arteira. Meu nome é Temis Cristina e eu tô iniciando um vlog aqui de produção pro canal. Vai ser um vlog rápido, porque é um vlog de apenas uma peça, então vai ser feito bem rapidinho, tá? Mas eu quis vir compartilhar com vocês aqui algumas coisinhas que a gente tem que estar fazendo quando a gente pega encomenda de peças que a gente nunca fez, tá? Como é o caso dessa peça aqui. A cliente me pediu uma capa para uma fritadeira, aquelas elétricas, sabe? E eu nunca fiz capa para fritadeira. Então, o que aconteceu? Ela me passou as medidas de cima, né, da capa e a altura da capa que ela precisa. E eu vou estar fazendo. Essa cliente já tem um jogo de cozinha todo feito por mim, todo no barbante branco, tá? Com aquele... É um desenho de flor, mas não é aplicação, é feito no próprio crochê mesmo. Conforme eu for fazendo, eu vou vir mostrar pra vocês aqui. Ela já tem tapetes, passadeiras, capa de galão, capa de forno elétrico, capa de micro-ondas, capa de botijão. Todo o jogo da cozinha é feito por mim com barbante branco. E agora ela me pediu a capa pra fritadeira elétrica. A fita que estava desaparecida apareceu, resolveu dar o ar da graça, então agora eu vou poder estar utilizando ela para estar fazendo essa capinha para a fritadeira. Eu vou estar utilizando aqui o barbante branco, número 6, uma agulha para crochê de 4 milímetros e um cortador para estar fazendo os arremates, tá? Vou vir registrando tudinho para vocês aqui, até para ficar de dica, caso vocês peguem alguma encomenda, assim, de uma capinha que vocês nunca tenham feito, para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Eu recebo bastante mensagem de pessoas falando assim, eu preciso fazer uma capa para isso, uma capa para aquilo. Tem como tu gravar uma videoaula? E esse tipo de videoaula de capas é bem difícil de ser gravado, porque a gente sabe que tem muitos modelos diferentes, né? Como as fritadeiras elétricas, elas têm muitos modelos. Então, eu ia fazer a videoaula de um modelo, mas se tu pegasse encomenda de uma capa de outro modelo, já não daria certo. Tu já ia ter que fazer adaptações. Então, fica bem complicado. Mas eu vou passar para vocês aqui, basicamente, como fazer, né, a capinha. E aí, vocês vão conseguir estar desenvolvendo para o modelo que vocês precisarem, certo? Então, eu vou iniciar aqui o meu crochêzinho. Se tu vai crochetar hoje também, bota um sorriso no rosto e vem crochetar comigo. Bora lá então, lindezas. Fiz aqui a parte de cima da minha capa e voltei aqui para dar algumas orientações para vocês. A primeira coisa que eu devia ter falado aqui, que eu acabei esquecendo, é que sempre que eu vou trabalhar com o barbante branco, eu utilizo essa técnica aqui de tirar o cone do barbante, tá? Então, eu tiro o cone que vem dentro do barbante e utilizo o barbante de dentro para fora. Isso evita que suje o barbante enquanto eu tô confeccionando e depois para armazenar, caso eu não utilize todo o barbante para fazer essa peça, que o barbante que sobrar vai ficar armazenado aqui dentro da embalagem original, evitando assim que acabe sujando, tá? Porque a gente sabe que o barbante branco é bem sensível assim, né? Então, bora lá. Eu fiz a parte de cima aqui e aí vim mostrar pra vocês, ó. A parte de cima de todas as peças, todas as capas que eu fiz lá pra ela, tinha esse mesmo padrão. Então, eu respeitei o mesmo padrão, fazendo aqui uma carreira de bloquinho aberto, uma carreira de bloquinho fechado. Uma de bloquinho aberto, uma de bloquinho fechado, tá? Respeitei esse mesmo padrão. Sobre as medidas, tá? Ela me passou a medida que a parte de cima tinha 43 por 48. A parte mais estreita, né, que no caso seria essa aqui, mede 43 centímetros. E a parte que vem da frente até a parte de trás da capa, 48. Por quê? Porque tem um pegador aqui na frente da capa, depois vocês vão entender. Por isso tem que ficar um pouquinho maior aqui, 5 centímetros maior, por conta desse pegador aí, pra ela conseguir encaixar certinho, né? Então, eu fiz a parte de cima aqui primeiro. Vou medir para mostrar para vocês aqui como é que eu fiz, ó. Eu fiz aqui 41 centímetros, tá? E na parte que ficou maior, deu um total de 43 centímetros. Aí, vocês vão me perguntar, mas a medida não era 43 por 48? Sim, porém, agora com a carreira que eu vou fazer para iniciar a trabalhar o corpo, ele ainda vai aumentar um pouquinho mais. Então, se eu tivesse feito aqui a parte de cima exatamente nas medidas que ela me passou, durante a confecção da peça, a capa ia acabar ficando um pouco maior do que a medida que ela escolheu. E aí fica feia a capa, né? Parece que tá alargada, assim, na peça não fica tão bacana. Então, eu sempre faço assim, a parte de cima eu sempre faço um pouco menor do que a medida que a cliente passou, poucos centímetros, tá? Porque depois, agora, na carreira que eu vou fazer aqui, circulando toda a peça, para iniciar a trabalhar os motivos,
eu faço esse ajuste aí para que fique a medida certinha. Então, agora eu vou iniciar a trabalhar o corpo aqui da minha capa para a fritadeira. E já eu retorno mostrando para vocês qual é o motivo. Como eu falei, ele é trabalhado um motivo de flores, mas é trabalhado direto na peça, né? Não é com aplicação. Então, eu vou iniciar a trabalhar o corpo aqui e já mostro para vocês o andamento dessa confecção. Prontinho, lindas. Como eu falei pra vocês, agora eu ia fazer a base, né, pra iniciar a trabalhar o corpo da capa. Então, eu fiz aqui, ó, em toda a volta, uma carreira de ponto alto, ó. Aqui no canto, eu fiz aqui com 5 pontos altos dentro do espacinho. Na lateral aqui também trabalhei toda uma carreira de ponto alto, pra dar uma aumentada na parte de cima da minha capa e ela vestir certinho na fritadeira. E também para fazer base, daí agora pro corpinho da capa, que vai ser com motivo floral, tá? Vou medir para vocês aqui agora para ver com quantos centímetros ficou no total com essa carreira de ponto alto, tá? Ó, ele ficou medindo 46 por 44. Então, vocês podem ver que já quase chegou na medida que a cliente encomendou. Por que que ainda não chegou na medida certinha? Porque eu sempre faço ela um pouquinho menor, tá? Porque daí na hora de vestir, ela fica ajustadinha, fica certinha, não fica aquela coisa frouxa, sabe? Que eu acho que não fica tão bacana assim, porque parece que tu fez muito maior do que era pra ser e aí fica solta na peça, eu não acho que fica bacana, tá? Então, fiz aqui, ficou com essa medida. Agora, eu vou iniciar a trabalhar o corpo. Então, essa aqui vai ser a parte de cima da capa. E agora, eu vou descer trabalhando todas as laterais. Eu trabalho as 4 laterais juntas ao mesmo tempo, em carreira circular. Vou descer fazendo o corpo da capa, tá? Ela tem, eu acho que 41 centímetros de altura, eu vou confirmar ali, mas parece que são 41 centímetros de altura. E daí eu vou fazer a distribuição dos pontos aqui, porque tem uma contagem certinha para fazer o motivo da flor, né? Então, eu vou fazer a distribuição dos pontos, vou iniciar a trabalhar o corpo e logo eu volto para mostrar para vocês a continuidade desse vlogzinho de produção. Espero que vocês estejam gostando, aí está gostando e não tacou o dedo ainda, taca o dedo nesse like aí e bora crochetar mais um bocadinho. Prontinho, lindezas, finalizei a peça, vim mostrar pra vocês aqui, ó, até onde vocês tinham visto, a gente tava nessa parte de cima aqui, né, onde foi feito carreira de ponto fechado, carreira de bloquinho aberto. Aí depois eu desci trabalhando aqui a lateral e aqui é que tá o X da questão, que esse aqui é o detalhe, ó, do corpo da capa, como eu falei pra vocês, aparece uma flor, tá vendo? E aí pra fazer encaixar tanto aqui na frente, quanto nas laterais, quanto na parte de trás, o número certo de pontos para fazer cada um desses desenhos aqui é que é o complicadinho, né? Mas daí a gente vai adaptando aqui. Teve alguns bloquinhos aqui que ao invés de pular 2 pontos, eu pulei 3 para dar certinho a contagem de pontos aqui para tá fazendo esse desenho. Então aqui eu fiz 3 bloquinhos, né? De cada motivo, ó. E ficou desse jeito. Aí depois eu coloquei esse bico aqui embaixo, deu um destaque, né? Ficou bem bonito. E medi, ficou na medida certinha que a cliente tinha encomendado. Então, agora eu vou estar embalando pra estar indo entregar pra ela. E esse foi o vlog de hoje, onde vocês me viram produzir aí uma capa pra air fryer, tá? Essa air fryer aqui dela, ela é uma air fryer da Philco de 11 litros, tá? Então, ela é bem grande mesmo. E eu utilizei o cone de barbante número 6 quase todo, sobrou uma bolinha assim de fio, ó. Então, para quem tiver ideia aí de estar fazendo essa capa para air fryer, se for 11 litros, esse modelo da Philco, que é bem grande, utiliza um cone de barbante número 6 aproximadamente, tá? No meu aqui sobrou só um pouquinho. Eu trabalhei com a agulha para crochê de 4 milímetros, para a peça ficar mais leve mesmo, tá? Mesmo o barbante sendo número 6, eu trabalhei com a agulha número 4, que daí a peça fica mais levinha, né? Para uma capa a gente sabe que fica melhor. Para tapete é melhor que ele fique mais pesadinho, mais para ficar mais assentado, mas para capa o ideal é que fique uma peça mais leve. Então, essa foi a produção de hoje, espero que vocês tenham gostado. Chegou até o finalzinho aqui, não tacou o dedo ainda, taca o dedo nesse like sem dó. E espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!